tradição, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Bom dia, meu povo. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Estou muito feliz, mandar um abraço aí para o Guilherme, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus esteja sustentando a tua vida, viu, Guilherme? Abençoando cada vez mais, derramando aí da graça do Senhor sobre a sua vida. Para nós é uma alegria muito grande poder estar com você aqui nesta manhã, para ministrar a palavra de Deus e estudarmos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Enquanto o pessoal está entrando aí, isso, vai escrevendo aí, vai dando o seu bom dia, vai deixando aí o seu like, curte esse vídeo, vai dando os cliques aí para que outras pessoas possam também participar. Se você quiser, tem uma setinha, você pode clicar nele e compartilhar no seu Facebook. Você pode estar mandando para as outras pessoas pelo WhatsApp. Faça aí essa disseminação para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor e sejam agraciadas por Ele. Nós estamos aqui já com a irmã Eleni. Bom dia, irmã Eleni. Bom dia, Moisés. Que Deus esteja abençoando vocês. O Hector. Bom dia, Hector. Que Deus abençoe você, a Luana. Esteja aí também abençoando o leitor. Juninho já está acordado, a Thalita, Paulo Mastelli. Paulo, que Deus esteja te abençoando aí em Portugal, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que você esteja cada dia mais sendo bênção do Senhor. O Léo está aí nos ajudando junto com a Thalita, então se você precisar de alguma coisa, você pode estar mandando aí no nosso chat, nós vamos respondendo a você. Irmã Eunice já está aí, bom dia, bom domingo para a irmã também. Irmão José Domingos, bom dia, irmão, que o irmão esteja abençoando. A Elaine, o Ercílio e a Míria, Deus esteja abençoando vocês. Elisângela Monteiro, que Deus também abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando, nesse momento, novos estudos aqui na nossa EBD. Então agora no mês de julho, agosto e setembro, nós vamos estar ministrando para vocês algo muito interessante, que vai fortalecer cada vez mais a sua vida e vai te dar a oportunidade de você aproveitar mais e mais da palavra de Deus. Tivemos concluindo agora, no mês de junho, 30 dias de oração. Foi um momento abençoador para a minha vida. Eu tenho certeza que também foi muito bênção para a sua vida e para a vida da igreja, onde nós estivemos orando pelas famílias.
com toda certeza foi muito edificante para todos nós. E aí, pensando em tudo isso, nós escolhemos um tema para estar ministrando nesse período. E com certeza é um tema muito relevante para as nossas vidas. É um tema que vai nos ajudar cada vez mais a aprendermos da palavra de Deus, estarmos fortalecidos no Senhor. Bom dia, Marcelo. Dá um abraço aí para o irmão Oswaldo. Ó, não tem o cafezinho dele não, mas eu estou aqui tomando um pouquinho de café. Com certeza, quando passar esse momento aí, nós vamos tomar de novo o café do irmão Oswaldo. Maria de Lourdes chegou, bom dia. Jaqueline Siqueira, bom dia, Jaqueline. Bom dia, Márcia, bom dia, Marcelo, Samara, Renato Lovede, bom dia. A irmã Roseli, bom dia, Carlos. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Dorival também chegou aí, Marlene Ribeiro, Arielle dos Santos, né? A avó Vilma está mandando aí também um bom dia, que Deus esteja te abençoando. Nós vamos estudar esse livro aqui. E talvez você já tenha lido esse livro, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Então, durante esse próximo trimestre, nós vamos ministrar aulas a cada domingo de manhã, baseado nesse livro da editora Vida. E vamos aprender muito com esse grande homem que foi um grande instrumento de Deus, sendo cada vez mais um homem conhecido aí, chamado como Senhor Missões, um homem que fez muito por missões, que viajou mais de 80 países ministrando a palavra de Deus e teve aí sendo um grande instrumento do Senhor. E ele fala de algo, que ele escreve esse livro lá em 1969, mas ele fala de algo muito atual para as nossas vidas também. Eu quero trazer um pouco dos históricos para que você possa compreender um pouco mais a respeito disso. Então, esses são os estudos que nós vamos estar ministrando aí na nossa CBD nesse trimestre. A cada domingo pela manhã nós vamos estar ministrando um capítulo e você vai poder aproveitar cada vez mais. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar no site da Editora Vida e você consegue comprar esse livro por lá e ir acompanhando. Mas vai ser um momento abençoador. Nós estamos aí a cada dia, nos domingos pela manhã, no nosso CBD, estudando sobre isso. Oswald Smith, ele tinha o desejo de se dedicar à obra missionária. Mas aí as pessoas advertiram, dizendo, olha, você é muito fisicamente fraco, você vai ter dificuldade de estar enfrentando a vida missionária. E o pastor José dos Reis Pereira disse o seguinte, as juntas missionárias às vezes falham nos seus diagnósticos. O jovem tão fraco que não podia ser missionário viveu 96 anos. Deus usou poderosamente no trabalho que não deixou de ser missionário, pois além de pregar em 80 países no mundo, ainda fundou uma igreja que tem sustentado centenas de missionários. O livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas, foi escrito então no ano de 1969, amplamente divulgado pela Junta de Missões Mundiais e teve uma enorme repercussão porque ele fala da tarefa suprema da igreja, que é a evangelização do mundo. E aí eu quero que você vá escrevendo aqui embaixo. Para você, qual é a maior tarefa que a igreja tem? Escreve aí. Qual a maior tarefa que a igreja tem? Eu quero que você possa discorrer um pouco disso. O Saulo também chegou. Saulo, bom dia para você também. Miqueias, a Zélia, Márcia, que Deus também esteja abençoando a vida de vocês. Com certeza, Márcia, esse livro é um grande presente, né? Uma grande bênção para as nossas vidas e podermos estudar cada vez mais. Eu quero passar para vocês um videozinho que conta um pouquinho do que aconteceu sobre o que nós estamos estudando. E com certeza isso vai abençoar muito a
a tua vida. Então depois, se você quiser procurar e assistir o vídeo inteiro, é um trecho do filme Reavivamento, e você vai ver um pouquinho do poder de Deus, do que Ele tem feito. Imagine uma comunidade onde 85% da população nasceu de novo, onde as cadeias foram fechadas por falta de crimes, onde a produção agrícola tem alcançado proporções bíblicas. Imagine uma cidade onde 60 mil cristãos lotam os estádios a cada 90 dias para vigílias de oração, onde um cartel de drogas bilionário caiu de joelhos, onde igrejas unidas coordenam a educação e a saúde pública. Imagine uma região onde a terra seca agora é fértil, onde uma rotina de abusos sexuais e suicídios dá lugar à esperança e à cura, onde os crentes estão tão famintos por Deus que viajam centenas de quilômetros para terem comunhão e serem ensinados. Imagine um país onde a comunhão se estende por todas as denominações, onde o presidente envia a tocha do avivamento para todas as cidades e distritos, onde os chefes tribais presidem reuniões em massa para dedicar suas terras e as pessoas a Deus. Imagine uma nação que fez uma aliança com Deus pelos próximos 1000 anos, que foi internacionalmente reconhecida pelo declínio no índice de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, cuja economia destruída pela guerra é hoje uma das que mais cresce na África. Não imagine apenas. Creia. Você pode crer que esse milagre que já aconteceu pode voltar novamente? Porque o mesmo Espírito do Senhor que usou vidas no passado tem usado também vidas nesse tempo. Ele quer usar você para ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes estava falando sobre Oswald Smith, e ele comentando sobre essa grande questão dele estar sendo um grande propagador da palavra de Deus e levando cada vez mais a oportunidade de ministrar na vida das pessoas, falando de missões. E aí ele fala o quanto foi impressionante esse momento na vida das pessoas que estavam ali. Quando ele foi pregar para ser pastor da igreja de Toronto, ele foi convidado para falar para a igreja. E durante 4 noites ele estaria pregando uma série de conferências. Na primeira noite ele falou sobre missões. Na segunda noite ele ministrou sobre missões. E as pessoas falavam: pastor, o senhor precisa falar para a igreja, nós estamos precisando que o senhor fale mais para nós. Vamos trabalhar algo aqui dentro. Esquece essas pessoas lá fora. E no terceiro dia ele pregou sobre missões. E as pessoas continuavam reclamando. E no quarto dia não teve jeito. Ele falou sobre missões. As pessoas levantaram uma grande oferta para a obra missionária. E a igreja de Toronto foi a igreja que a cada ano teve aumentando as suas ofertas e enviando missionários. Na época do pastor Oswald Smith, eles estiveram sustentando 800 missionários pela própria igreja.
80% das entradas da igreja era investido em missões. Você já imaginou isso? Quanto nós podemos fazer pela expansão do Evangelho, pela obra do Senhor? Quanto a igreja pode ser um grande instrumento para a expansão da obra missionária? Precisamos entender isso. Temos que ter paixão pelas almas. Olha o que aconteceu na história do país de Gales. O fenômeno do avivamento transformador não é algo novo. Na verdade, as prateleiras da história estão abarrotadas de exemplos da graça de Deus sendo liberada. O segundo grande despertar da América, que se acendeu no final do século XVIII, ardeu por quase 50 anos. O avivamento se espalhou como um fogo selvagem por toda a Nova Inglaterra, a parte rural do sul, a região dos Grandes Lagos e pelas planícies do oeste. Aonde quer que fosse, trazia um crescimento à igreja sem precedentes. A abrangência do mover era assombrosa. Até mesmo a Assembleia Geral Presbiteriana anunciou maravilhada que todos os costumes da sociedade haviam mudado. Debaixo da liderança de grandes pregadores como Charles Finney, os cristãos exerceram uma influência profunda em assuntos como alcoolismo, escravidão e direitos das mulheres. As fábricas viraram altares improvisados e as prisões se esvaziaram por falta de crimes. Nas palavras do famoso pregador de Boston, Lyman Beecher, foi o maior avivamento da religião que o mundo já viu. Nos séculos que antecederam este grande despertar, Deus moveu-se de modo parecido na Saxônia, como também nas Ilhas Britânicas e nas colônias americanas. Este impacto foi também sentido no Oriente e no Sul da África, onde houve mudanças dramáticas no cenário espiritual. Talvez um dos moveres mais dramáticos foi o avivamento galês de 1904. Quase todos os lares da nação sentiram o impacto da presença transformadora de Deus. As manchetes dos jornais falavam das cidades com criminalidade zero. Magistrados usavam luvas brancas para comemorar a ausência de réus, como o atônito Dr. Campbell Morgan declarou na Westminster Chapel de Londres. O país de Gales está em chamas por Deus. Já temos relatos de mais de 50 mil convertidos. E o grande despertar mostra nenhum sinal de esmorecimento. Está varrendo centenas de vilas e cidades, esvaziando bares, teatros e salões de dança. Está enchendo as igrejas noite após noite, com multidões em oração. Onde quer que você esteja, no banco, na loja, no trem, em todos os lugares, as pessoas estão falando sobre Deus. Se conseguíssemos contemplar Gales do alto, poderíamos ver o fogo queimando aqui e ali e acolá, sem nenhum plano pré-estabelecido. É uma visitação divina. É de Deus. Nós vimos um pouquinho do que aconteceu aí no país de Gales. E Oswald Smith ele conta 3 situações de histórias de avivamento que ele faz uma introdução no seu livro. E aí ele aborda então sobre o que aconteceu nesses 3 países. Ele fala então sobre 1904, um pouco do que vocês acabaram de ver nesse vídeo do país de Gales. Ele também conta lá em 1835, nas praias das ilhas do Havaí, o que aconteceu com Tito Caon, onde as pessoas começaram então a se quebrantar e pedir misericórdia pelo Senhor, arrependendo dos seus pecados e se afastando cada vez mais de tudo aquilo que era algo que Deus abominava. Em 1821 também já havia acontecido com Charles Finney, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos e falar um pouco mais a respeito também desse momento e como ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando aí a palavra do Evangelho. É importante para nós sabermos um pouco da história, para entendermos melhor tudo aquilo que Deus já fez e Ele continua agindo, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. E aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou na sua palavra, ela também mostra acontecendo nos nossos dias, porque é o mesmo Espírito que inspirou homens
como diz lá em Timóteo, homens que foram instrumentos de Deus para serem bênçãos do Senhor. E ele continua que esse mesmo Espírito, usando vidas como eu e você, que estejam dispostos a ser usados por Deus para levar o Evangelho da salvação. Oswald Smith tinha algumas frases, e uma das frases deles, interessante, ele diz que porque alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma ainda. Muitas vezes nós insistimos em levar o Evangelho no mesmo local. Ele diz, olha, nós precisamos ir em lugares um pouco mais distantes. Falar da palavra de Deus para as pessoas que ainda não ouviram. Uma outra frase dele é, se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusa a sustentar missões, então você está se opondo à vontade de Deus. Eu vou repetir. Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusa a sustentar missões, então te opões à vontade de Deus. Você não pode levá-lo, o dinheiro, com você, mas você pode mandar adiante. Você pode fazer missões. E ele foi um grande homem, que mesmo sendo recusado pelas juntas missionárias, para ser então ali o missionário da junta, ele nunca abandonou a sua convicção do seu chamado, levando a palavra de Deus, sustentando missionários, enviando pessoas aos países para que eles tivessem a oportunidade de poder serem alcançados. A igreja, quando ela tem essa compreensão da importância da sua missão de levar a palavra do Senhor, ela começa a ver quanto é abençoador. Eu quero colocar aqui 3 perguntas para nós pensarmos. Eu vou dar um tempinho de você responder aqui no chat o que você pensa. São elas. Primeiro, quantos cristãos professos estão vivendo a vida de Cristo diante dos homens? Segundo, quão parecidos com o mundo os cristãos estão se tornando? E terceiro, qual é o verdadeiro trabalho da igreja? Será que as atividades eclesiásticas nos sufocam e esquecemos o verdadeiro motivo da existência da igreja? Comenta aí. Eu quero que você compartilhe um pouco disso. Oswald Smith vai dizer, na página 21 do livro dele, que o verdadeiro trabalho da igreja é evangelizar o mundo e ganhar os perdidos para Cristo. Está quase inteiramente negligenciado pela igreja. Será que temos negligenciado isso? Deus quer que nós sejamos instrumento deles. Evangelizar o mundo. Quando a gente vê as transmissões dos cultos acontecendo por essa plataforma, é uma das maneiras de estarmos levando o Evangelho além das 4 paredes da igreja. E isso é abençoador, porque isso transforma e demonstra o poder da igreja, cumprindo aquilo que Jesus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai saquear o inferno e poder povoar os céus, levando a mensagem do Senhor, da salvação que tem em Cristo Jesus. Não existe outro caminho para você ter um relacionamento com Deus a não ser por meio de Jesus. Não existe pastor, não existe líder eclesiástico, não existe igreja. O único caminho para termos acesso ao Senhor, para viver com Deus,
é por Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você, que pagou os meus pecados e os seus pecados, se oferecendo no nosso lugar, pagando a nossa dívida, para nos dar a salvação e a alegria de viver a esperança na eternidade ao lado do Senhor. Não há outra forma disso acontecer. Então pense, como é que tem sido sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? E aí uma outra pergunta interessante que Oswald Smith faz, ele diz assim: como podemos provocar o derramamento do Espírito Santo? Acabamos de ver aí 2 vídeos mostrando isso. O que aconteceu no país de Gales e o que tem acontecido ao redor do mundo, onde as pessoas têm a cada momento buscado vivenciar a alegria da salvação que está no Senhor Jesus. E olha o que Oswald Smith responde. Ah, com certeza, Pedro, nós somos chamados para fazer discípulos. Isso mesmo, pequenos cristãos. Isso, infelizmente, né? As pessoas estão aí fora disso. É isso aí, Hector. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Precisamos com certeza fazer isso. Vai comentando aí, gente. Vamos compartilhando isso. Eu quero que você esteja participando, para que a gente possa ir interagindo e aprendendo mais e mais do que Deus tem para nós. E aí, Oswald Smith vai responder essa questão, como é que nós podemos provocar esse derramamento do Espírito Santo. Na página 23, ele diz assim: é pela oração. Muitas vezes, talvez você tenha pensado nisso, é verdade. Mas é preciso incluir algo antes da oração. Temos que resolver antes de mais nada o problema do pecado. A menos que a nossa vida seja reta aos olhos de Deus, a menos que o pecado seja abandonado, podemos orar até o dia do juízo. Todavia, o reavivamento espiritual não ocorrerá. Parou a pensar nisso? A menos que as nossas vidas sejam retas aos olhos de Deus, a menos que o pecado seja abandonado, podemos orar até o juízo, o dia do juízo, até a volta de Cristo. Todavia, o reavivamento espiritual não ocorrerá. De nada adianta apenas orarmos, se não mudarmos o que está dentro de nós, se não alterarmos os nossos hábitos. E aí eu quero que você observe 2 textos bíblicos em Isaías 59:2 e Salmos 66:18. O que Deus diz na sua palavra nos orientando a respeito disso. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. E no Salmo 66:18, se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Nós precisamos entender isso. Avivamento é muito mais do que barulhos. É muito mais do que oba-oba. Avivamento começa com vida na presença ou no altar do Senhor. Vida de arrependimento. Abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, eu tenho errado nisso. Quando nós começamos a ler sobre a história dos avivamentos que aconteceu durante esses anos da era cristã, nós vemos que foram momentos em que as pessoas compreenderam e clamaram por misericórdia, dizendo: Senhor, eu não aguento mais viver nessa vida que eu estou vivendo de pecado. Me ajuda, me perdoa. E as pessoas confessavam os seus pecados e abandonavam e não viviam mais. Nós vimos aí no vídeo o que aconteceu no país de Gales. Oswald Smith, ele bate e lembra disso nesse primeiro capítulo,
falando a respeito de como é importante isso. Esse derramamento do Espírito sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja, ele ocorre quando há confissão de pecados, quando há realmente mudança de vida. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Joel, no capítulo 2, profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Então mantenha a sua Bíblia aberta para nós verificarmos junto o que estava acontecendo. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo de 12 a 14, que nós vamos ler, temos um chamado ao arrependimento. Deus desejava ardentemente abençoar o seu povo, mas o pecado era um grande obstáculo para eles receberem a bênção de Deus. Muitas vezes nós oramos, nós estamos na presença de Deus, frequentamos as atividades da igreja, mas as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado impede de Deus ouvir a nossa oração. Nós vimos aí em Isaías e vimos também em Salmo. Mas o texto de Joel vai nos dizer que impede de sermos abençoados por Deus. Olha o que ele diz. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrepende-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas do cereal e das ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando as pessoas se arrependiam, eles rasgavam suas vestes, colocavam trapos, jogavam cinza sobre si, e aquilo demonstravam então os seus lamentos. E aí Deus vem mostrando aqui em Joel que Ele não quer isso. Deus quer um coração rasgado diante dele. Ele diz, rasgue o coração e não as vestes. Você tem aberto seu coração para o Senhor? Você conhece suas falhas? Você e Deus. Talvez a sua esposa não saiba, o seu marido não saiba, os seus pais não saibam, o seu melhor amigo não saibam das suas falhas e dos seus erros. E para termos um verdadeiro derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos abrir o nosso coração. Em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, João vai dizer assim, se dissermos, versículo 8, começando no versículo 8, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia fala que você e eu temos falhas. Só que não são falhas que você precisa contar para o pastor ou contar para qualquer outra pessoa. O texto que nós acabamos de ler aqui, na primeira carta de João, diz que você precisa confessar os seus erros ao Senhor, diretamente a Deus. Porque Cristo é o nosso intermediador. O Espírito Santo do Senhor nos leva. Quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando então que agora nós temos um livre acesso
ao Pai. E podemos conversar com Ele, contar para Ele os nossos erros. Aí talvez você disse assim, mas, Paulo, Deus não é onisciente? Ele já não conhece todos os nossos erros, as nossas falhas? Para que eu preciso contar para Ele? Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós estamos dizendo para o Senhor, Deus, eu entendo que isso é erro na minha vida e eu preciso mudar. Eu estou compreendendo isso. Na história dos reavivamentos, nós vemos que isso acontecia. Oswald Smith conta que os cultos começavam às 10 da manhã e não tinha muito louvor, não tinha muita palavra, porque quando o pregador começava a pregar, o Espírito Santo de Deus era ministrado na vida daquelas pessoas. E as pessoas começavam a clamar por misericórdia, pedindo o perdão de Deus. E muitos iam ao microfone na frente daquela congregação e começavam a pedir perdão pelos seus erros. Muitos que tinham feito coisas erradas procuravam as pessoas para poder se corrigir, se consertar. Às vezes o culto terminava mais de meia-noite, porque as pessoas tinham essa consciência de que tinham que se libertar disso. Você não precisa ir na frente de ninguém, você não precisa sair falando para as pessoas dos seus erros, porque é algo que cabe a você e Deus. Mas uma coisa você precisa ter plena convicção. Você precisa abrir a sua boca e dizer isso para Deus. Senhor, me perdoa porque isso é errado na minha vida. Se você não tiver essa consciência do seu erro, do seu pecado, você vai continuar realizando esses erros. Mas eu oro todas as noites dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. A Bíblia fala que Deus perdoa. Mas quando você fala quais são os seus erros, você trabalha na tua mente dizendo, olha, isso daqui eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero continuar vivendo assim. E no dia seguinte, se você for realizar novamente, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar, dizendo, olha, lembra que ontem, quando você estava orando, você estava dizendo que isso daí é algo que é falho na sua vida e você precisa abandonar, porque não adianta confessar e continuar cometendo os seus erros. Arrependimento é mudança completa de vida. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que aquele que roubava, não rouba mais. Ele muda de vida. Arrependimento é mudança de vida. São atitudes que são demonstradas. E muitas vezes, como Joel destaca aqui, não somos abençoados pelo Senhor, não recebemos as bênçãos do Senhor por conta dos nossos pecados. Por isso que Joel vai dizer, olha, nos busque, rasgue o seu coração, se coloque diante de Deus e você vai ver as bênçãos do Senhor. Joel continua dizendo assim, você pode ver aí, no versículo 15 a 17, ele diz, toque a trombeta em Sião, decrete em jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia. Ajunte os anciãos, reúna as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus
deles. Nós precisamos permitir. E é interessante que nesse trecho, do versículo 15 a 17, ele diz que primeiro nós precisamos se ajustar diante de Deus, se corrigir, para depois orar. Se nós não corrigimos as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa oração ela não sai do teto, não chega ao altar do Senhor. Por isso que vai dizendo, olha, mude sua vida. Rasgue-se diante do Senhor. Chorem diante dele. E é interessante que o texto fala que não é apenas para alguns, ele diz que é para todos. Pastores, líderes, homens, mulheres, crianças. Não importa a situação em que você esteja, o título que você tenha. Ele diz, você precisa se rasgar diante do Senhor. Você precisa confessar os seus erros diante de Deus e mudar a sua vida. Para experimentar a graça de Deus, a graça do Senhor. A resposta de Deus ela foi imediata. Que as condições sejam satisfatórias. Quando nós nos colocamos verdadeiramente diante de Deus, nós vemos as mudanças acontecendo. Algo que vem ser transformador nas nossas vidas. Você já experimentou isso? Quando você está vivendo com erros na sua vida, com falhas, você parece que conversa com Deus, mas não tem ali uma afinidade. Quando você não tem nada a esconder ao Senhor, porque você já abriu o seu coração a Ele, você consegue experimentar a graça de Deus. Nós precisamos estar diante do Senhor, vivenciando essa alegria. O pessoal está comentando aqui. Opa, chegou aí mais pessoas. Homero, minha mãe. Oh, que Deus abençoe vocês, viu? A Neide, que bom te ver por aqui. Isso mesmo, Carlos. Lucas 5, 31, 32, Jesus vai dizer, não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim chamar justos e sim, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. É isso aí. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Mas também está dizendo aqui, o Espírito de Deus tem chamado a igreja ao arrependimento, pois Jesus vem. Isso não... Precisamos esquecer os cuidados do Senhor. A volta de Cristo está batendo as portas. E nós precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos vivenciar uma experiência renovadora com o Senhor. Se você ainda está com o Joel aberto aí, olha o que ele vai dizer no versículo 18. Que se eu me arrependo dos meus pecados, se eu confesso ele a Deus, se agora não tem nada que impede a minha oração, eu consigo então orar, clamar ao Senhor, pedindo para que Ele cuide da minha vida, Ele vai responder dizendo assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Eles estavam então agora em condições satisfatórias para receber as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. É isso que nós precisamos. Se queremos um verdadeiro reavivamento acontecendo nos nossos dias, nós precisamos primeiro arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Ter um arrependimento completo, com mudança de vida. Segundo, buscar o Senhor pelo derramar do seu Espírito, crendo nas promessas do Senhor. É muito importante que quando você está vendo o agir de Deus e quando você começa a ler a história do que tudo aquilo que aconteceu,
Você vê que as pessoas oravam e tinham plena convicção da resposta do Senhor e recebiam as maravilhas de Deus. Você precisa crer no poder da oração, de vivenciar uma experiência abençoadora com o Senhor. Vai experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. Deus quer abençoar você. Deus quer derramar do seu poder sobre a tua vida. Você que tem nos assistido, tem acompanhado os nossos estudos, os cultos. Mesmo assim, Deus continua presente. Você não precisa ir ao templo para ter uma comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que você pode entrar no teu quarto em secreto. Você e Deus. Abrir o teu coração. Contar tudo a Ele. E dizer, Senhor, me ajuda a nunca mais viver isso na minha vida. Viver o avivamento é ter essa experiência na presença de Deus. É experimentar a graça do Senhor. Você já experimentou isso? Deus quer cuidar de você. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer derramar bênçãos sem medida sobre a igreja do Senhor. Quais têm sido os seus erros? Você vai deixar que ainda demore muito tempo para que as almas que estão indo para o inferno sejam resgatadas? Porque é assim que as coisas acontecem. A dificuldade não será do lado de Deus. Está aqui mesmo, conosco. Deus está mais do que disposto a socorrer-nos. Ele nos espera. Vamos deixá-lo esperando por muito tempo? Eu queria que você fechasse seus olhos aí, onde você está. Esse momento que você tem assistido esse vídeo. Pergunte isso para o Senhor. Como é que está a tua vida? É uma oportunidade de você conversar com Deus. De abrir o teu coração para Ele. Como eu já disse aqui, você não precisa confessar a mim, mas você precisa se arrepender diante do Senhor. Se queremos experimentar uma novidade de vida, um momento novo nas nossas vidas, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer, Deus, cuide de mim. Não permita que nada venha atrapalhar a expansão da tua obra. Que a minha vida não seja empecilho do Senhor, mas que eu seja instrumento usado por ti. Deus, eu quero pedir por essas vidas que são preciosas para o Senhor que está aqui agora. Cuide de cada um deles, Senhor. Ouça o seu coração. Sustenta, Deus querido amado, as suas vidas. Esteja com eles, ó Deus, nas suas dificuldades. Livrando, ó Deus, de todo mal. Que eles tenham o privilégio, Senhor, de experimentar esta graça que Joel nos diz. De serem abençoados pelo Senhor. De experimentar, ó Deus, o derramar do Teu Espírito. Que desta aula, Deus, possa sair grandes homens e mulheres que sejam enviados às nações, levando a Tua palavra. Que aquilo que o Senhor fez, ó Deus, na vida de Oswald Smith, sendo um grande instrumento do Senhor, que possamos ser também, ó Deus, exemplos de Ti. Aonde o Senhor permitir que colocarmos a planta dos nossos pés, sejamos testemunha viva do mover do Senhor. Aonde o Senhor permitir que a nossa voz chegue,
que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Sabemos que nada somos, Senhor, a não ser pela ação do Teu Espírito. Por isso nos sustenta a vivermos na Tua presença. Obrigado por tudo. Eu quero lhe pedir por aqueles que estão enfermos. Esteja, Pai querido amado, com a vida do Everson. Cuida, Pai querido amado, dele. Esteja, Deus, com os médicos que estão cuidando. Abençoa a vida da irmã Eunice. Cuida, Deus querido amado, dos teus filhos e filhas que estão aqui nos assistindo. Cuida dos seus familiares, proteja e livra, ó Deus, a vida deles de todo mal. Sabemos o que temos passado no nosso país, o que cada um tem vivenciado nas suas cidades e o que temos enfrentado, ó Deus, em Ribeirão Preto. Coloca a tua mão, Senhor, sobre esta cidade. Cuida, Deus querido amado, dos médicos, dos profissionais da saúde, ó Deus, que estão trabalhando intensamente. E especificamente, ó Deus, eu quero pedir aqui pela Márcia, pela Thalita, que tem trabalhado, ó Deus querido amado, que o Senhor continue livrando elas deste mal. Sustenta, ó Deus, as equipes que estão com elas. Que eles possam, ó Deus, sempre ter essa disposição de serem instrumentos usados por Ti. Que ao cuidar de cada paciente que chegar às suas mãos, elas sejam ali, ó Deus, instrumentos do Senhor. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Se você não conhece esse livro, vai ser bênção. Nós vamos usar então aqui no mês de julho, agosto e setembro. E vai ser a oportunidade de você se apaixonar cada vez mais por vidas que são transformadas, não por mim, não por você, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. A cada manhã de domingo, nós vamos ter aqui os estudos e com certeza vai ser bênção na tua vida. Você vai poder desfrutar das maravilhas do Senhor. Para mim também, irmãos, foi uma manhã abençoadora, né? Mesmo distante, poder ter esse contato com vocês, estar participando desse momento especial. Estudar a palavra de Deus é algo abençoador sempre. Se você então ainda não clicou, clique aí, deixa o seu like para que você possa estar compartilhando. Se você acha que foi edificante para a tua vida, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também assistir e serem também tocadas pelo Senhor. Que Deus abençoe o teu domingo, abençoe a tua família, que seja algo agraciado pelo Pai. Que Deus derrame graça. É no caminho, ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola